de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado da primeira exortação de São Vicente de Lerins, presbítero do século V da nossa era cristã, e traz como título o desenvolvimento do dogma na religião cristã. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Não haverá desenvolvimento algum da religião na Igreja de Cristo? Há certamente, e enorme. Pois que homem será tão invejoso, com tanta aversão a Deus, que se esforce por impedi-lo? Todavia, deverá ser um verdadeiro progresso da fé, e não uma alteração. Com efeito, ao progresso pertence o crescimento de uma coisa em si mesma. A alteração, ao contrário, a mudança de uma coisa em outra coisa. É, portanto, necessário que, pelo passar das idades e dos séculos, cresçam e progridam tanto em cada um como em todos, no indivíduo como na igreja inteira, a compreensão, a ciência, a sabedoria. Porém, apenas no próprio gênero, a saber, no mesmo dogma, o mesmo sentido e a mesma significação. Imite a religião das almas o desenvolvimento dos corpos. No decorrer dos anos, vão se estendendo e desenvolvendo suas partes, e, no entanto, permanecem o que eram. A grande diferença entre a flor da juventude e a madureza da velhice, mas se tornam velhos aqueles mesmos que foram adolescentes. E por mais que um homem mude de estado e de aspecto, continuará a ter a mesma natureza, a ser a mesma pessoa. Membros pequeninos na criancinha, grandes nos jovens, são contudo os mesmos. Os meninos têm o mesmo número de membros que os adultos. E se no tempo da idade mais adiantada neles se manifestam outros, já aí se encontram em embrião. Desse modo, nada de novo existe nos velhos que não esteja latente nas crianças. Por conseguinte, esta regra de desenvolvimento é legítima e correta, segura e belíssima, a lei do crescimento. Se a perfeição da idade completar as partes e formas sempre maiores que a sabedoria do Criador pré-formou nos pequeninos. Mas se um homem se mudar em outra figura, estranha ao seu gênero, ou se acrescentar ou diminuir ao número dos membros, sem dúvida alguma, todo o corpo morrerá, ou se tornará um monstro, ou no mínimo se enfraquecerá. Assim também deve ser o dogma da religião cristã, seguir estas leis de crescimento para que os anos a consolidem, se dilate com o tempo, eleve-se com as gerações.
nossos antepassados, semearam outrora neste campo da igreja as sementes do trigo da fé. Será sumamente injusto e inconveniente que nós, os pósteros, em vez da verdade do trigo autêntico, recolhamos o erro da simulada cisânia. Bem ao contrário, é justo e coerente que, sem discrepância entre os inícios e o término, ceifemos das desenvolvidas plantações de trigo a messe também de trigo do dogma. E se algo daquelas sementes originais se desenvolver com o andar dos tempos, seja isto agora motivo de alegria e de cultivo. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto da primeira exortação de São Vicente de Lerins, presbítero, que vem falar sobre o desenvolvimento do dogma na religião cristã. É um texto bastante interessante, onde nos é apresentado justamente a dinâmica da fé cristã. O conteúdo da fé que nós professamos hoje não é algo que foi dado de uma vez só, mas que exigiu muita reflexão durante toda a história. A compreensão das Escrituras, da própria revelação de Deus, é algo que foi sendo amadurecida com o passar do tempo. Os ritos dos sacramentos que nós temos hoje não é algo que já foi nos dado pronto, que saiu das Escrituras já de modo pronto e acabado, mas algo que foi amadurecendo com o passar da história, que foi evoluindo para chegar ao que nós temos hoje e podermos professar com toda a convicção. Assim foi a fé cristã. As fontes da nossa fé e da nossa religião são antigas. As fontes da nossa fé e da nossa religião, primeiro, a fonte principal, o próprio Jesus, mas a fonte também, as Sagradas Escrituras, a sagrada tradição da Igreja, o sagrado magistério da Igreja, que durante toda a história vem sendo revisto e a ele acrescentado sempre mais, são as fontes para chegarmos à fé amadurecida que nós temos hoje. É muito bonito isso, porque nós estamos num constante amadurecimento. São Vicente lembra que, do mesmo jeito, se olharmos para uma criança e para um homem adulto, aquele homem adulto é a mesma criança que cresceu, não é um outro ser, é o mesmo ser que se desenvolveu e se tornou adulto. A fé e a religião é a mesma coisa. De incipiente foi se desenvolvendo, para chegar à madurez ou à maturidade daquilo que nós vivemos hoje. É bonito perceber como os santos, os doutores da Igreja, os pais da Igreja, foram dando a sua contribuição no discernimento das fontes, e durante toda a história, a Igreja, segura nas suas fontes, tem dado respostas cada vez mais maduras às necessidades de todas as épocas e também feito com que a fé possa ser compreendida de modo mais adequado. Dessa forma é que nós vemos esse desenvolvimento da fé e do dogma. O rito, por exemplo, que nós temos hoje na celebração eucarística, no rito latino,
É algo que levou dezenas, centenas de anos para chegarmos a esse rito da celebração eucarística. Ainda que existissem elementos iniciais que são fundamentais para a celebração, esses elementos permanecem, mas foi desenvolvido um rito. Da mesma forma, o batismo e outros ritos sacramentais e outros atos de culto cristão e também os dogmas da fé que foram trabalhados, desenvolvidos e afirmados na história a partir de um desenvolvimento que se deu pela participação, como eu disse, de grandes homens e mulheres que contribuíram para o amadurecimento da fé e continuam contribuindo também no nosso tempo. Nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, mais uma vez somos colocados diante da presença de Nossa Senhora para rezar a ela, reconhecendo nela nossa intercessora, nossa mãezinha querida. Queremos colocar nas mãos de Nossa Senhora nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz tudo isso a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma sexta-feira abençoada. Que cada hora deste dia seja tocada pela presença do Senhor e que mesmo que você encontre dificuldades na caminhada, nunca duvide que está sendo acompanhado pelo Senhor, sendo conduzido pelo Senhor. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.